Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, até o momento nós falamos sobre lógica proposicional, certo? Nós falamos sobre a codificação em lógica proposicional, falamos sobre a semântica das fórmulas, apresentamos um formato bem particular de fórmulas, que é a CNF, e apresentamos como transformar uma fórmula qualquer para esse formato, certo? Apresentamos um algoritmo nós falamos também sobre como utilizar CNF para verificar se uma fórmula é válida e apresentamos um outro método chamado tabuleau semântico para verificar se uma determinada fórmula é satisfazível ou não. Por fim, nós falamos sobre dedução natural em lógica proposicional. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos falar sobre SAT-solvers. Bem, mas afinal, o que são SAT-solvers? SAT-solvers são algoritmos que nos permitem verificar se determinadas fórmulas descritas usando lógica proposicional são satisfazíveis ou não. E se elas forem satisfazíveis, o SAT-solver diz quais são os valores das proposições que fazem com que a fórmula seja verdadeira. Ou seja, um SAT-solver é um algoritmo que pode ser implementado através de um programa de computador. De maneira geral, o problema SAT, ou seja, o problema da satisfatibilidade de uma fórmula em lógica proposicional, é determinar se as variáveis dessa fórmula, certo, podem receber valores que fazem com que essa fórmula tenha valor verdade. Ou seja, eu quero saber se, dada uma fórmula qualquer, existe uma interpretação para as proposições dessa fórmula que são modelo para ela, que fazem com que a fórmula seja verdade. Esse é o problema do SAT. Em geral, os SAT-solvers recebem as fórmulas com as quais eles vão lidar no formato de cláusulas, certo? Ou seja, elas vão estar no formato CNF. E se não tiver? Bom, se não tiver, não tem problema. A gente já conhece o algoritmo para transformar uma fórmula em lógica proposicional qualquer no formato CNF. É só usá-lo. Antes da gente falar sobre esses algoritmos, é muito importante dizer que, até hoje, nenhum algoritmo realmente eficiente foi encontrado para resolver o problema da satisfatibilidade das fórmulas em lógica proposicional. O problema SAT é um problema NP completo. Isso essencialmente significa que ele faz parte de uma classe de problemas que são realmente difíceis de serem resolvidos e que até hoje ninguém encontrou uma forma de resolver esse problema de forma eficiente. Não só o SAT, mas todos os problemas que fazem parte dessa classe. Isso quer dizer que não existe nenhum algoritmo que faça isso eficientemente? Não. Só quer dizer que nunca foi encontrado um, mas também nunca foi provado que esses algoritmos não existem. Bom, nós já conhecemos um SAT-solver, certo? Nós já conhecemos um método para verificar se uma determinada fórmula é satisfazível ou não, e se for, qual é a interpretação que faz com que ela seja satisfeita. Que método é esse? É a tabela verdade. Mas se eu já sei um método, o método é simplesinho, por que a gente não usa ele? A gente não usa ele exatamente por conta do que eu falei no slide anterior. O problema SAT é um problema NP completo. E a tabela verdade, ela exemplifica a dificuldade em resolver esse problema de maneira bastante visual, certo? Então, se você tiver 3 proposições na sua fórmula, quantas linhas a tabela verdade tem? A tabela verdade vai ter exatamente 2 elevado a 3 linhas, ou seja, 8. Se eu tiver 4 proposições, eu vou ter 16. Se eu tiver 5 proposições, eu vou ter 32. Ou seja, se eu tiver n proposições, eu vou ter 2 elevado a n linhas na minha tabela. Toda vez que eu aumento o número de proposições em 1, o tamanho da tabela duplica. Quais são as implicações disso? As implicações disso é que eu preciso sempre do dobro de memória para representar minha tabela e, obviamente, que eu vou ter um tempo consideravelmente maior, possivelmente perto do dobro do tempo também, para processar a tabela. Ou seja, se eu tiver que construir toda a tabela e apenas a última linha dela for satisfazível, eu vou ter que construir a tabela todinha para encontrar
uma interpretação, que talvez ela não exista. O método da tabela, verdade, é intratável, certo? Por quê? Porque simplesmente o problema ele é difícil demais de ser resolvido por um método eficiente. Ele faz parte de uma classe de problemas que é conhecida como NP completo. Podemos fazer alguma coisa a respeito disso? Sim. Algumas coisas podem ser feitas para amenizar o problema, embora não resolvam o problema de forma inquestionável, certo? Mas a gente pode amenizar isso um pouquinho. Como? Mas afinal, como podemos amenizar um pouco o problema da intratabilidade da tabela verdade? O primeiro algoritmo que nós vamos ver é o algoritmo de backtracking. Então, as fórmulas em lógica proposicional que nós vamos tratar estão descritas no formato de cláusulas. Então, eu tenho uma cláusula aqui, outra aqui, outra aqui. E o que é que isso significa? Para a fórmula ser verdadeira, a primeira cláusula tem que ser verdadeira e a segunda também, e a terceira, e a quarta, e por aí vai, certo? Então, para facilitar, imagine que eu vou construir uma árvore, certo? Para me ajudar no tratamento da fórmula. Então, quando eu construir essa árvore, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar, ou seja, a árvore tem, se eu for para o ramo, significa que o P vai ser verdadeiro, para outro falso, para outro ramo o P verdadeiro. Se eu vier por aqui, significa que P e Q são falsos, P, Q e R falsos, P verdadeiro, P falso, Q verdadeiro. Então, nesses ramos aqui, todos os Q são verdadeiros, mas eu vou ter um R falso e um R verdadeiro, e por aí vai, certo? Então, construir minha tabela, minha árvore. Então, eu vou usar essa árvore para caminhar nela, certo? E tentar encontrar os nós que fazem com que a minha fórmula vai ser verdadeira. Opa, mas isso aí por si só não me ajuda a reduzir o problema, né? Por quê? Porque no final das contas eu tive que construir todos os nós. Tem alguma coisa que eu possa fazer a respeito? Tem sim, certo? Eu vou comparar cada nó com o que ele pode fazer com relação à minha fórmula e se a partir daquele nó a fórmula continua sendo verdadeira, eu continuo explorando aquela ramificação da árvore. Se a partir daquele nó a fórmula não pode ser feita, se tornar verdadeira, certo? Eu vou simplesmente abortar a exploração a partir daquele nó e vou dar um passo atrás e seguir pela ramificação alternativa. Simples. Bom, parece um pouquinho confuso, mas não é tão confuso assim não. Vamos ver com um exemplo. E como é que nós vamos fazer isso? A partir da nossa fórmula, que está aqui na fórmula de cláusulas, certo? Nós vamos construir a árvore passo a passo. A primeira coisa que nós vamos fazer é, nós vamos pegar uma proposição qualquer, vamos dizer P, e vamos atribuir o valor falso a ela, tá? Então, quando eu fizer P igual a zero, o que é que eu posso falar sobre as minhas cláusulas? Então, se a gente olhar aqui, tá? Quando eu faço P igual a zero, na primeira cláusula, eu vou ter zero ou alguma coisa, que eu não sei o que é essa coisa. Então, essa cláusula ainda pode ser verdadeira, mas eu não sei. A mesma coisa eu posso falar para a segunda, certo? Porque P igual a zero ou alguma coisa, o resultado vai ser essa alguma coisa. Mas a partir da terceira cláusula, eu sempre tenho não P, certo? Então, não zero dá 1. Então, essa cláusula é verdadeira, essa cláusula é verdadeira e essa aqui também. Mas eu ainda não posso afirmar que essa fórmula é falsa quando eu faço P igual a zero, mas eu ainda não posso afirmar que os valores que eu encontrei vão fazer com que a fórmula é verdadeira. Então, o que é que eu faço? Eu continuo construindo minha árvore. Eu agora vou pegar quem? Vou pegar Q. Vou fazer Q igual a zero. Quando eu faço Q igual a zero, certo? O que é que eu tenho? Bom, eu já sabia anteriormente que isso aqui era falso, certo? Isso aqui era falso, isso aqui era falso também. Por quê?
Isso nessa ramificação, né? Por quê? Porque P é igual a zero. Agora, eu não sei as duas primeiras cláusulas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar Q igual a zero e ver o que é que acontece quando eu faço Q igual a zero nessas cláusulas. Então, quando eu venho aqui e pego o meu Q, que está igual a zero, e jogo na primeira, certo? Jogo aqui, o que é que eu tenho? Eu vou ter Q, que é zero, ou zero. Qual o resultado disso? Falso. Bom, se a primeira cláusula é falsa, eu nem preciso olhar as outras, eu já sei que o resultado aqui, quando eu faço P igual a zero e Q igual a zero, certo? O resultado da minha fórmula vai ser falso. Portanto, não faz mais sentido eu continuar por aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar, certo? E vou construir a ramificação com Q igual a 1. E vamos ver o que é que acontece, certo? Lembrando que, como eu continuo com P igual a zero, essas três primeiras cláusulas, elas continuam com valor falso, tá? Então, se o valor do nó é falso, eu simplesmente volto e tento explorar o outro caminho. Então, quando eu tenho P igual a zero e Q igual a 1, bom, eu já sei que esses três aqui são falsos. Eu nem preciso olhar para eles. Eu só preciso olhar o que é que acontece quando Q é igual a 1. Então, continuando aqui, quando eu tenho Q igual a 1, eu vou ter 0 ou 1, que dá o quê? Dá verdadeiro. Mas e na segunda cláusula? Na segunda cláusula eu vou ter 0 ou a negação de 1, que é 0. Portanto, o valor dessa cláusula é falso, o que faz com que toda a fórmula seja falso também. Então, não adianta vir por esse caminho. Eu preciso voltar. Não tenho mais o que explorar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar de novo até minha raiz e agora eu vou explorar um caminho em que P vai ser igual a 1. E vamos ver o que é que acontece, certo? Bom, agora eu estou no primeiro nível de novo e eu não sei nada sobre as cláusulas, certo? Então, eu vou ter que olhar cláusula com cláusula para ver o que é que acontece quando P é igual a 1. Então, quando P é igual a 1, aqui eu tenho P, isso aqui vai ser verdade, eu tenho P também, isso aqui vai ser verdade. Mas eu tenho não P, não P e não P. Então, eu não sei o que é que essas três cláusulas, qual vai ser o valor dessas cláusulas quando P é igual a 1. O que é que eu faço? Eu continuo. E eu vou pegar quem? Vou pegar Q. Vou fazer Q igual a 0. Então, para P igual a 1, novamente, eu já sei que isso aqui é verdade, certo? Porque eu já tinha do passo anterior, mas eu não sei os outros. E quando Q é igual a 0, certo? O que é que acontece? Bom, na terceira cláusula, desculpe, o que é que a gente vai ter? A gente vai, P igual a 1 vai ter não P, vai ter 0 ou Q, que é 0. Então, essa cláusula aqui tem valor falso. O que é que isso significa? Significa que, essencialmente, esse conjunto de valores faz com que essa cláusula seja falsa, que faz com que a fórmula seja falsa. Então, também não adianta seguir por aqui. Eu simplesmente volto e exploro a outra ramificação com Q igual a 1. Tá bom? Então, quando a gente vem para outra ramificação com Q igual a 1, mais uma vez, a gente já sabe que isso aqui tudo é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho, desculpa, eu estava usando T, vou continuar usando T, certo? É verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho P aqui e tenho P aqui, tá? As outras eu não sei. Então, eu vou ver como é que essas fórmulas se comportam quando Q é igual a 1. Então, quando Q é igual a 1, o que é que eu vou ter? Eu vou ter P igual a 1, vou ter 0, 0 ou 1, certo? Isso aqui me dá o quê? Me dá verdadeiro, certo? Mas aqui eu vou ter 0 ou alguma coisa que eu não sei. E aqui eu vou ter 0 ou alguma coisa que eu não sei também. Então, para as duas últimas cláusulas, eu ainda não tenho. O que é que eu faço?
olho o valor de R, certo? Porque eu ainda tenho uma proposição para olhar. Eu olho R e vejo o que acontece. Então, quando eu faço R igual a 0, tá? O que é que eu vou ter? Quando eu pegar o meu R igual a 0 e jogar na quinta cláusula, aqui, eu vou ter 0 ou 0, certo? E, portanto, vai ser falso também. Beleza? Se vai ser falso, isso aqui não faz com que seja verdadeira. Quando eu faço R igual a 1, eu venho aqui para a quarta cláusula, eu vou ter R igual a 1, eu vou ter 0 aqui, aí eu vou ter 0 ou 0 ou 0. E vai ser falso também. Observem que essa fórmula realmente ela não é satisfazível, tá bom? Eu construí toda a árvore e não encontrei nenhum valor que faça com que ela fosse satisfeita. Qual é a diferença disso para utilizar a tabela verdade ou simplesmente construir a árvore toda? A diferença é que eu não precisei construir a árvore totalmente. Ou seja, eu não construí 6 dos 8 nossos filhos. Foram 6 testes a menos que eu fiz para chegar a essa conclusão. Então, se eu tiver uma árvore que for grande demais, pode ser que eu consiga podar ela de tal forma que eu vou encontrar os valores que fazem com que a fórmula seja satisfeita sem precisar construir a árvore toda, certo? Pode ser que o meu corte ele ocorra, pode ser que ele ocorra aqui, pode ser que ele ocorra aqui, eu não sei, vai depender da forma, certo? Vai depender muito da forma, mas eu não sei exatamente onde vai acontecer. Qual é o pior caso do backtracking? O pior caso do backtracking é eu não conseguir podar a árvore nos nós intermediários. Eu sempre ter que construir todos os nós folhas, certo? E por que que isso acontece? Por que que isso pode acontecer? Porque o problema de SAT, certo? É um problema NP completo. Então, mesmo com uma técnica em que eu posso amenizar esse problema, no pior caso, pode ser que eu incorra no problema e tenha que construir tudo. Simplesmente porque a gente não conhece nenhuma solução eficiente para nenhum dos problemas que são considerados NP completo. A segunda técnica que a gente usa para minimizar o problema da intratabilidade da tabela verdade, certo? Para tentar fazer com que os SAT solvers funcionem de uma forma um pouquinho mais eficiente, é a técnica de simplificação. Simplificação é uma técnica bastante simples que trata de eu pegar as minhas cláusulas e a cada passo que eu vou construindo a minha árvore, eu vou eliminando ou cláusulas da minha fórmula ou elementos de cada uma da cláusula. Então, por exemplo, quando você pegar uma ramificação e você supor que uma proposição P qualquer tem valor verdadeiro, certo? Eu simplesmente vou eliminar a cláusula toda onde P aparece, como a literal P aparece. Por quê? Porque se eu estou assumindo que P é verdadeiro, eu não preciso olhar para aquela cláusula em nenhum momento no futuro, certo? Ela simplesmente pode sumir. Eu não preciso reavaliar ela. E nas cláusulas onde P é falso, ou seja, onde aparece o literal não P, certo? Eu simplesmente elimino não P, certo? Porque eu já sei que como P é verdadeiro, o não P vai ser falso e ele não vai fazer diferença naquela cláusula em particular. O mesmo raciocínio se aplica quando eu suponho que a proposição P tem valor falso, certo? Só que agora eu vou fazer o contrário, ou seja, se a literal P aparecer, eu elimino apenas o P da minha cláusula. Mas se a literal não P aparecer na cláusula, eu elimino a cláusula inteira. Está muito complicado? Não, parece complicado, mas não é complicado. Então vamos olhar aqui esse exemplo, que é o exemplo que a gente tinha anteriormente. Então, originalmente, o que é que a gente tem? A gente tinha aqui, bom, o que está aqui nessa coluna, nessa primeira coluna, certo? O que está aqui, nada mais é do que está aqui, só que em linhas, e não numa linha só, tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou olhar para P.
eu vou escolher P igual a 1, certo? Quando P é igual a 1, eu vou pegar todas as cláusulas em que a literal P aparece e vou cortar ela. E onde é que aparece a literal P? P aparece como literal aqui e aparece aqui. Então, quando eu simplificar o meu sistema, essas fórmulas não precisam mais aparecer, certo? E onde é que tem não P? Eu tenho o literal não P aqui, aqui e aqui. Então, eles somem do sistema de cláusulas simplificado, certo? Então, a partir dessa ramificação aqui, em vez de eu olhar para todas essas fórmulas, certo? Eu simplesmente só vou olhar para essas três, que foi o que eu fiz anteriormente para exemplificar, certo? Mas o que eu fiz tem um nome e se chama simplificação, tá? Quando você aplica backtracking puro, a simplificação ela não ocorre, mas você pode aplicar o backtracking e associar o backtracking à simplificação. A outra técnica que nós empregamos, certo, para minimizar o problema da intratabilidade da tabela verdade é a propagação de unidade. A propagação de unidade é uma técnica que ela só faz sentido se você utilizar junto com simplificação. Por quê? Porque por conta da forma como ela funciona. Então, a propagação de unidade, como é que a gente faz? Quando a gente estiver simplificando a fórmula, em algum momento pode ser que apareça uma unidade, ou seja, uma literal, que pode ser a proposição ou a negação dela, P ou não P. Se isso acontecer, se em algum momento no lugar da cláusula aparecer somente uma unidade, o que é que eu faço? Eu atribuo o valor daquela proposição de acordo com o que apareceu lá, ou seja, se apareceu P, eu vou atribuir o valor true a P, o valor verdade. Se aparecer não P, eu vou atribuir o valor falso a P, certo? E vou continuar construindo a minha árvore daí para frente. Por que é que eu faço isso? Porque se eu simplifiquei e eu cheguei num ponto em que só tem um único literal na cláusula, significa que não adianta tentar fazer com que a fórmula seja verdadeira atribuindo o valor da negação daquele literal, certo? Por quê? Porque ele já apareceu. Então, a única forma da fórmula ser verdadeira é se você assumir que aquele literal vai ser verdadeiro. Ou seja, se for P, é porque P é 1. Se for não P o literal, é porque P é falso. Beleza? Complicado? Não, nem tanto, certo? Essas coisas parecem complicadas, mas não são tão complicadas assim. Então, pegando o nosso exemplo de novo, se eu fizer P igual a zero, certo? O que é que eu vou fazer? Bom, se eu fizer P igual a zero, eu vou aplicar a simplificação, certo? E vou ver o que é que acontece quando eu simplifico. Ou seja, quando eu simplificar as minhas fórmulas com P igual a zero, tá? Esse P aqui, ele vai sumir, esse também. Como P é igual a zero, isso aqui vai ser verdadeiro, isso tudo some, isso aqui também, isso aqui também, certo? Então, todas essas três cláusulas somem e eu fico com P. Com Q? Eu vou ficar com Q ou não Q, certo? E o que é que eu faço aqui? Eu simplesmente atribuo o valor verdadeiro ou falso a Q e sigo em frente. Então, se eu atribuir o valor falso a Q, o que é que vai acontecer? Quando eu olhar para as minhas formas, bom, vai estar simplificado aqui, certo? Eu já vou estar trabalhando com valor simplificado, eu não vou estar trabalhando com valor original. Quando eu fizer Q igual a zero, eu vou remover isso aqui, excelente, tá? Mas aqui eu tinha Q, então eu vou ter como falso. Então, não vou seguir em frente. Ah, mas e se eu tivesse, em vez de ter pego o Q igual a zero, eu tivesse feito Q igual a 1. Aconteceria a mesma coisa, porque nesse caso em particular eu tenho Q e não Q, tá? Então eu teria aqui o tracinho e aqui eu teria o falso, certo? E eu chegaria novamente em que daqui para frente não adianta. Então eu nem preciso, se eu já olhei o Q igual a zero, eu nem precisaria olhar o meu Q igual a 1, porque eu já sei que isso vai acontecer, tá? Bom,
Beleza. Mas e se eu agora for para o P igual a 1, o que é que vai acontecer? Bom, vai acontecer a mesma coisa. Quando eu simplificar, essa fórmula aqui some, certo? E essa aqui também, porque eu tenho P igual a 1, então já é verdade. E o meu P vai desaparecer dessas formas. Eu vou ter esse outro formato. Beleza? Novamente, eu tenho a mesma coisa. O que é que eu posso fazer? Eu posso propagar a unidade. Eu vou propagar o quê? Vou propagar a proposição que. Eu vou fazer que está aparecendo aqui. Então, eu vou fazer que igual a true, certo? Igual a verdadeiro. E vou ver o que é que acontece. Então, quando eu fizer a propagação de unidade aqui, certo? O meu que igual a 1, ele vai sumir, certo? E já que Q é igual a 1, esse não 1 aqui é 0, eu vou poder cancelar ele e eu vou chegar no resultado que eu tenho novamente R e não R. E aí o que é que eu faço? Eu vou pegar um dos dois valores, que R igual a 0 ou R igual a 1, certo? Vou atribuir um valor a R e vou ver como se comporta. Como essa é aquela primeira fórmula original que a gente já sabe que ela não é satisfeita, o que é que vai acontecer? Certo? E agora o que é que eu faço? Bom, eu havia assumido que não R era igual a true, certo? Lembra que aqui eu tinha não R e aqui eu tinha R. Quando eu fizer não R igual a true, certo? Que é o que está aqui, essa fórmula vai ser verdadeira. Então, eu posso simplesmente remover ela, tá? Eu vou simplificar o que eu tinha. Porque, na verdade, eu só tinha não R, né? Eu não tinha mais ela. Então, eu vou simplificar, eu vou remover esse não R, certo? E eu tinha um R aqui, mas, bom, eu já disse que não R é igual a true, ou seja, eu estou dizendo que R é igual a 0, então isso aqui vai ser false. Então, eu não preciso mais construir o restante da fórmula. Mesmo que eu tivesse feito o contrário, certo? Que eu tivesse feito R igual a true, deixa eu usar uma cor diferente aqui, para a gente não confundir, tá? Se eu tivesse feito R igual a true, o que é que eu teria? Eu teria esse R aqui ia ser simplificado, ele ia sumir, certo? E esse não R aqui, como R é igual a true, não R é falso. Eu ia ter falso, ou seja, essa última cláusula ela não poderia ser satisfeita. Então, minha fórmula toda seria falsa. Observe que, com relação ao que a gente tinha antes, aplicando apenas o backtracking, a minha árvore ficou consideravelmente menor, né? Eu só fiz, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 operações. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, quando eu aplico essas três técnicas em conjunto, eu consigo um resultado bastante interessante, certo? Eu consigo diminuir bastante o tamanho da minha árvore. Isso acontece sempre? Não, não acontece sempre. No pior caso, eu vou ter que construir todos os nós folhas da árvore. Mas, em geral, eu consigo resultados bem otimizados com relação a se eu utilizasse simplesmente a tabela verdade. Um outro exemplo de simplificação é quando nas minhas cláusulas eu tenho uma das cláusulas que é uma unidade, ou seja, só um literal, certo? Pode ser A ou não A. Então, aqui no caso, eu tenho as minhas cláusulas, eu tenho A ou B, não A ou C, não C ou D e A. Então, eu sei que minha fórmula só vai ser verdadeira se A for verdadeiro. Então, eu posso simplificar diretamente aqui já as minhas cláusulas antes de começar a processar a árvore, certo? Isso aqui, por exemplo, pode ser removido, a primeira cláusula. Por quê? Porque isso aqui, A, ele necessariamente ele tem que ser igual a 1. Então, não preciso, toda vez que eu criar um novo nó da árvore, processar ele, certo? Eu já tenho aqui, por outro lado, eu tenho o não A. Se é não A e eu sei que A tem que ser 1, isso significa que toda vez que eu processar, eu vou botar um 0. Então, eu posso remover esse não A e considerar apenas o C, quando eu estiver construindo a minha árvore, certo? Bom, essas três técnicas juntas, backtracking, unit propagation e simplification, elas constituem o que a gente conhece como o algoritmo DPLL. DPLL
a sigla para Davis, Putnam, Longeman e Loveland, que são os caras que desenvolveram essa técnica, certo? A maioria dos SAT solvers atuais, eles usam DPLL, certo? Com algumas otimizações adicionais que foram desenvolvidas ao longo do tempo, mas essencialmente essas são as técnicas utilizadas. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido e espero que o vídeo não tenha ficado chato demais. Beleza? Até a próxima.